ONU exige que os Estados Unidos cessem os seus ataques contra embarcações no Pacífico e também no Atlântico, alegando que são execuções extrajudiciais. Enquanto a mídia americana garante que nas próximas horas os Estados Unidos vai atacar posições na Venezuela e o próprio Trump se pronuncia sobre esse assunto. Vale lembrar que a pressão em cima dos Estados Unidos aumentam depois da decisão anunciada pelo Trump de retomar os testes nucleares com ameaças de Japão, China e também da própria Rússia. Enquanto isso, o Pentágono garante que está aprovada a cessão dos mísseis Tomahawk, que segundo a Rússia, se forem cedidos, vão gerar uma resposta devastadora e as tensões aumentam entre OTAN e Rússia. Notícias importantes também sobre o Xi Jinping, que em cúpula da PEC garante tarifa zero para os países africanos, aproximando a China desses países por meio de um soft power, enquanto os americanos têm decisões cada vez mais unilaterais no comércio internacional. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o conflito no Sudão, que vem escalando com perseguições contra os cristãos e também contra minorias, enquanto Javier Milei, embalado pelo aumento da sua popularidade em recente eleição, anuncia uma polêmica reforma trabalhista. Será que vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção. Para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, nesse momento de queda do dólar, está oferecendo para você a possibilidade de você diversificar suas posições com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Eu estou falando da maior e melhor conta internacional do Brasil, usado por mais de 3,5 milhões de brasileiros, inclusive esse que vos fala, extremamente satisfeito, porque existem várias opções, benefícios no aplicativo. Eu usei, por exemplo, nas viagens internacionais, muito melhor do que pagar com cartão de crédito, com as tarifas inerentes, nem saber exatamente qual vai ser o valor do dólar, além dos próprios benefícios que já existem no aplicativo. Galera, vocês estão entendendo que com a Nomad, eles praticamente te pagam, porque as tarifas são muito baixas, né, para você diversificar suas posições na sua primeira conversão cambial, com o cashback que eles te dão de 15 centavos por dólar convertido. Se está 5,20, você paga 5,5, se está 5,40, você paga 5,25 e por aí vai, tá? Além do que, o aplicativo te permite ter acesso ao melhor cartão de crédito do Brasil, pelo menos é o que eu uso na minha concepção, é o melhor, tá? Que é o Nomad Explore, porque ele vai te dando pontos que não expiram a partir das suas utilizações no Brasil, vai te dando cashback em dólar para você montar suas posições. Galera, o dinheiro você vai gastar de qualquer jeito já, né? Que pelo menos ganha algum benefício em troca de pagar conta de luz, conta de água, etc. Além de uma série de outros benefícios, como por exemplo o Nomad Lounge. Belezinha? Pessoal, link na descrição, cupom Ricardo15 tem acesso à melhor conta internacional do Brasil ou utilizando o QR Code aqui na tela para vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que essa sexta-feira tá cheio de assunto polêmico aí pra gente tratar. Primeiro assunto que se faz presente era algo que meio que assim, já era especulado que a ONU ia fazer em algum momento, e lembrando que não foi exatamente o Conselho de Segurança da ONU, que é o único organismo da ONU que tem de fato um caráter deliberativo, ou seja, pode tomar alguma ação, o resto é muito mais caráter consultivo. Ele recomenda, claro que pode exercer algum tipo de pressão internacional, né? Tem um caráter simbólico importante, mas dessa vez foi o Conselho dos Direitos Humanos da ONU que alegou que os ataques que os Estados Unidos estão fazendo aos barcos no Caribe são execuções extrajudiciais. Segundo o pronunciamento oficial da ONU, esses ataques, com seu crescente custo humano, é inaceitável. Os Estados Unidos devem pôr fim a tais ataques e tomar todas as medidas necessárias para evitar que execuções extrajudiciais de pessoas a bordo, independente de qualquer suspeita atividade criminosa, sejam feitas na região do Caribe e, claro, também do Pacífico, que alguns ataques aconteceram nos últimos dias. Tudo isso tem referência com os ataques que os americanos vêm fazendo contra embarcações. Eu já trouxe para vocês que é uma medida de fato polêmica, né? Porque quando a gente fala de águas internacionais ou zonas econômicas exclusivas de outros países, pior é ainda mais a situação, embora o país, né? A gente sabe que tem aquele esqueminha. O que de fato o país ele tem soberania perante a lei é só o mar territorial, que são 12 milhas náuticas, a zona econômica exclusiva, que são 200 milhas náuticas, ou a possibilidade da PCJ, a Plataforma Continental Jurídica, que são até 350 milhas náuticas. O Brasil, o país, né, em questão, ele não tem direito sobre a superfície das águas, são águas internacionais. Mas ele tem direito de exploração e, convenhamos, com um certo uso, né, daquele espaço.
Quando embarcações foram afundadas na Colômbia, o Gustavo Petro, por exemplo, ficou pé da vida, alegando que os Estados Unidos não tinham julgado as pessoas que ali estavam, inclusive alegando que eram navios ou embarcações de pescadores. Cara, de novo, tá? Independente se é ou não, existem algumas regras, algumas legislações da atividade internacional, até porque águas internacionais são leis internacionais. Porque se você for julgar, por exemplo, imagina, a Colômbia considera que é algum tipo de crime exercer tal atividade. Aí ele vai em águas internacionais próximas, sei lá, da região da Espanha e faz uma execução de alguém que é criminoso segundo a legislação da Colômbia, mas não é criminoso na região da Espanha, por exemplo, entende? Claro que isso levanta debates políticos. Os Estados Unidos, então, estariam ferindo os princípios da ONU. E entendo, entendi, o Ricardo está passando pano para traficante. Não tô, né? Ainda mais com tudo o que vem acontecendo, a gente sabe que o combate ao narcotráfico é uma coisa urgente. Não só na Venezuela, na Colômbia, mas a gente vai percebendo em toda a América Latina, inclusive, né? Até a gente teve, por exemplo, recentemente, ontem, o Paraguai declarando, aliás, a Argentina primeiro, declarando organizações como o CV e também o PC da capital, né? Sabe o que eu tô falando? Como organizações narcoterroristas, o Paraguai também age da mesma maneira, reforça suas fronteiras. E, de novo, o debate da segurança pública vai ser uma das pautas prioritárias para as eleições, não só do Brasil, mas para a pauta de decisão no Chile, que tem processo eleitoral, para a Colômbia, que tem processo eleitoral. Infelizmente, galera, com o aumento da violência, é fato que a questão da segurança pública é uma das pautas prioritárias. Acho que assim, foi uma recomendação da ONU que convenhamos que, mesmo se tivesse caráter deliberativo, os americanos vetariam porque eles fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Tendo caráter consultivo, é simbólico, mas convenhamos que vai obrigar os americanos a mudarem suas ações, cara, com certeza não vai. Além disso, tivemos também uma mídia americana, na verdade duas, né? Tanto The Wall Street Journal colocando que os Estados Unidos estão se preparando para atacar bases militares no território venezuelano, quanto uma mídia chamada de Miami Herald, que garante que nas próximas horas, ou talvez nos próximos dias, os ataques já aconteçam. Lembra que eu coloquei para vocês que os Estados Unidos, eles estão desviando o maior porta-aviões do planeta para a região do Caribe, estava atravessando o Mediterrâneo há pouco tempo aí. Possivelmente deve estar próximo, né, de atravessar aí o Oceano Atlântico, que é o Gerald Ford. A gente tem uma série de exercícios militares que estão sendo realizados, inclusive em conjunto com Trinidad e Tobago, destroyers, por exemplo, que estão atuando, as informações da Venezuela e da própria CIA, que existem operações secretas no seu próprio território, a Venezuela acusando que teve que prender cerca de foram 5, né, 4 ou 5 pessoas que estavam amando dos Estados Unidos na Venezuela para fazer um ataque de bandeira falsa que justificaria uma intervenção estrangeira. E claro, galera, dá todo o sentido que essa ação vai acontecer no futuro próximo. Aí, ouvindo informações da mídia americana, do Wall Street Journal, tudo tal, perguntaram para o Trump, né? O Trump, quer dizer então que você vai realizar as ações militares na Venezuela? Ele foi categórico com todas as letras. Não faremos uma intervenção na região. A gente não vai atacar a Venezuela. O que, claro, galera, de novo, né? Na política, eu nunca acredito em nenhum político. Não é porque é o Trump dos Estados Unidos, o Xi Jinping, o Putin. O Putin também. Vocês lembram, né? Às vésperas da intervenção na Ucrânia, imagina, eu aqui, a Rússia e Belarus estão fazendo exercícios militares de defesa. Você acha que a gente vai invadir o território da Ucrânia? Jamais, né? Cara, e acabou fazendo intervenção poucas horas depois. Então, claro que pode ser uma tática política até para tentar tergiversar o assunto, que é a questão de uma intervenção estrangeira, tá? Mas as palavras oficiais do Trump dão conta que não vai ser feita essa intervenção. Vale lembrar que o Nicolás Maduro acabou de pedir para o Irã, para a China e para a Rússia, lembrando que tem acordos estratégicos com esses 3 países, apoio militar. Existem informações que membros do Grupo Wagner, o principal grupo paramilitar dos russos, atua também na Venezuela. E aí, galera, será que China, Rússia e Irã vão comprar a briga do Nicolás Maduro, eventualmente aí contra os Estados Unidos? Outra notícia importante também está ligada ao que eu trouxe para vocês ontem, que os Estados Unidos, mesmo sendo signatário do tratado que delibera sobre a não realização de testes nucleares, que foi assinado em 96, embora vamos ser sinceros, tá? Os Estados Unidos assinaram, mas eles nunca ratificaram. Inclusive, isso fez com que a Rússia, em 2023, que tinha assinado e ratificado, saísse do acordo também em 2023. Os Estados Unidos anunciaram que voltarão a realizar testes nucleares.
O Pete Hegseth, que é o secretário de defesa, deixou muito claro que é para todo mundo ficar muito tranquilo, inclusive deixando ali, tá? Que a ideia é fazer alguns tipos de pequenas detonações subterrâneas controladas. Não explosões em grande escala, com nuvens em forma de cogumelo, coisa que valha, né? Mas deixando claro que os ataques, ou que os exercícios vão acontecer, e que é uma decisão responsável, porque faz parte de algum tipo de dissuasão nuclear. Inclusive colocando que isso só está acontecendo porque outros países estão realizando seus testes nucleares e os Estados Unidos precisam responder à altura. De novo, trabalhando com fatos, trabalhando com dados. Professor, é verdade que outros países estão realizando testes nucleares? Vamos lá. A gente tem os Estados Unidos já tendo feito testes nucleares antes de 96, tá? Cerca de 1.000. A União Soviética foi o segundo país que mais realizou testes nucleares durante a Guerra Fria, tendo mais ou menos ali pouco mais de 700 testes nucleares. Depois da assinatura do tratado, em 96, a gente teve 10 testes nucleares feitos, pelo menos confirmados, né, pela comunidade internacional. Índia e Paquistão, que são dois países que têm armas nucleares e não são signatários nem do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação, nem também do Tratado de Não Realização de Testes Nucleares, e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte também realizou testes ali. Professor, e a China? Não. E a Rússia? Não. Professor, mas eu vi informações do Poseidon, que é o míssil, né, com o tsunami atômico. A gente teve informações do Burevestnik, que tem capacidade de voo de dezenas ali, né, de centenas de horas. É verdade. E todos esses são equipamentos que podem carregar ogivas nucleares, o que é bem diferente de realizar testes nucleares. Os Estados Unidos também, galera, sei lá, se os Estados Unidos fazem testes com os Tomahawk, por exemplo, galera, também pode considerar aí que são mísseis que podem carregar ogivas. Isso quer dizer que é um teste nuclear? Não, porque não está carregando as ogivas. Uma coisa é você realizar teste com equipamentos que podem vir a ser nucleares, outra coisa é realizar testes nucleares. Pelas informações que a gente tem disponível, não, galera. A Rússia e China não fazem esse tipo de teste. A China anunciou que, se isso de fato acontecer, ela pede para que não aconteça. Decisões mais sensíveis, radicais, podem ser tomadas por parte da China, assim como a Rússia também, que muito possivelmente, se os americanos realizarem testes nucleares, os russos farão do mesmo jeito. Vale lembrar, galera, que o Japão, que recentemente, né, a Sanai Takaichi, ela se encontrou com o Trump, e se a gente falar sobre questões nucleares com Japão e Estados Unidos, convenhamos que o passado não é muito digno ali, né? Inclusive, eu até considero uma certa gafe, né? Lembra que o Trump, em reunião, falou assim, eu sei que aconteceu um pequeno incidente no passado, mas depois desse incidente, Japão e Estados Unidos foram super aliados, né? Enfim, esse pequeno incidente, essa bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? A Sanai Takaichi, ela não se pronunciou de maneira oficial, mas os prefeitos de Hiroshima e Nagasaki consideraram como inaceitáveis e os próprios sobreviventes de Hiroshima e os seus descendentes consideraram como ridículo, inclusive colocando que é inaceitável a postura dos Estados Unidos. Vale lembrar, galera, que se o Trump, ele alega que ele fez 7 acordos de paz, é a questão entre Congo e Ruanda, é a questão entre Azerbaijão e Armênia, eventualmente, né, a guerra Rússia-Ucrânia, será que vai dar certo? A questão Palestina? É óbvio que se você realizar testes nucleares, isso afasta ainda mais o Trump e talvez o seu grande sonho, que seria ganhar o Nobel da Paz. Além disso, galera, também tivemos notícias importantes sobre o Pentágono autorizando a cessão dos mísseis Tomahawk, mísseis de longo alcance. Professor, são esses mísseis perigosos, tal, né? Então, temos que tomar cuidado. Os mísseis Tomahawk, de fato, eles têm um longo alcance e eles podem carregar, sim, ogivas nucleares. Qual que é o grande problema? Os mísseis Tomahawk, eles foram autorizados pelo Pentágono, porque o Pentágono alegou que ceder os mísseis para a Ucrânia não vai comprometer o inventário dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que os Estados Unidos estão autorizando ceder os mísseis Tomahawk, porque o Pentágono, ele autoriza, ou pelo menos ele diz se pode ou não ceder. Mas a decisão final cabe ao Donald Trump. O Trump, ele se reuniu com o Zelensky e falou que ele vai ceder só em último momento, porque seria de fato uma escalada da violência. Os mísseis Tomahawk, eles não são baratos, eles exigem um treinamento que vai exigir que militares americanos ou treinem militares ucranianos durante um bom tempo, ou que os próprios militares americanos estejam em solo ucraniano
para realizar os ataques, e os Estados Unidos não estão dispostos a isso. Pelo menos é o que o Trump garante até o momento, claro, né? Como a gente sabe que a Rússia, segundo o Trump, não está muito disposta a fazer um acordo, fez exigências consideradas absurdas, que é o domínio de Donetsk, domínio de territórios estratégicos, sem ceder em pontos sensíveis, talvez o Trump ele mude de opinião num futuro próximo. O Putin, ele alegou que se os mísseis Tomahawk forem de fato cedidos, a resposta contra quem cedeu e contra a própria OTAN será devastadora. Apesar do Pentágono ter autorizado, eu, pelo menos, em um futuro próximo, não acredito que vai ser cedido para os ucranianos. E você, Gara, acha que sim? E lembrando que mesmo que seja cedido, a ideia não é que os americanos deem esses mísseis. Os europeus eles vão ter que comprar os mísseis e ceder para a Europa. O Trump ele fala isso, não vai sair dinheiro dos Estados Unidos, que os europeus comprem e cedam ali para o território ucraniano. Galera, perdão, quando eu fui editar eu vi que eu esqueci de comentar sobre isso. A China participou da cúpula da PEC, uma cúpula super importante, inclusive que às margens teve a reunião do Trump com o Xi Jinping e tal, está sendo sediado na Coreia do Sul, e a China assumiu o papel de protagonismo, até porque na próxima cúpula do ano que vem, a China de fato vai sediar a reunião. E a China defendeu um livre comércio, defendeu a queda das barreiras alfandegárias. Claro que na contramão de uma série de sobretaxas, protecionismos, barreiras praticadas pelo Trump. Um dos maiores exemplos foi em relação ao continente africano, por exemplo, em que a China falou que já estabelece livre isenção, livre entrada de mercadorias para alguns países que são parceiros e que pretende expandir ainda mais, alegando que os principais princípios para uma harmonia, uma pacificação, é a multilateralidade e não protecionismo comercial, uma clara crítica em relação à postura do governo americano. E lembrando que isso tem tudo a ver com os próprios planos quinquenais, que foram aprovados pelo Comitê Central da China. Nessa semana que passou, em que a China estabeleceu que vai parar de depender tanto assim de exportações, vai depender mais do mercado interno chinês. A gente sabe que a China ela teve um crescimento que não chegou a 5%, muito próximo disso, mas não chegou. Então, nos próximos 5 anos, os planos quinquenais identificam que a China vai aumentar a importação, deixar entrar produtos mais baratos, inclusive, claro, os africanos, para deixar produtos mais acessíveis para o mercado consumidor chinês, aumentar o consumo do mercado interno da China e isso ser um incentivador do PIB, com circulação de mercadoria, geração de empregos e por aí vai. Ou seja, a China com essa política de aproximação é interessante porque ela consegue trazer para si um continente que já vem recebendo altíssimos investimentos chineses em meio ao Rotten Belt, à nova Rota da Seda, e claro que afasta, os americanos. A gente percebe que dentro de uma lógica global, por mais interessante que possa parecer, a China, que é o país socialista de mercado, o socialismo estilo chinês, defende o multilateralismo, a livre negociação, o livre comércio, e os americanos, com essa política protecionista, têm a vantagem de melhorar a balança comercial. Em uma situação de aumento do endividamento, conseguiu de fato bons acordos com o Japão, com a Coreia do Sul, deve conseguir algum tipo de benefício em relação ao Brasil, por exemplo, mas é fato que em médio e longo prazo gera um afastamento econômico enquanto a China se aproxima. É fato que no soft power, na influência econômica, os chineses vêm levando vantagem. Tivemos também, Gara, notícias importantes sobre um conflito que se alastra, que é o conflito no Sudão. Para quem não sabe o que está acontecendo no Sudão, o Sudão é um país riquíssimo em recursos minerais. Se a gente pegar aquela região do continente africano, a gente fala que é a região do Sahel, justamente ali onde está o deserto do Saara, a faixinha de terra semiárido abaixo. Ali você tem uma série de conflitos. Seja por questões étnicas, existem várias etnias rivais que são colocadas dentro do mesmo território, e também questões religiosas. A gente sabe, Gara, que existe uma perseguição contra cristãos, sim, no continente africano. País, por exemplo, como Nigéria, tem grupos como Boko Haram, que estão voltando a se fortalecer, ou grupos muito similares, que querem a aplicação da Sharia, de leis islâmicas, e fazem isso baseado na violência. E a questão do Sudão junta tudo isso. Junta um golpe militar que foi dado, tirando ali o Omar al-Bashir, antigo ditador, junta perseguições étnicas, junta perseguições religiosas.
A gente sabe que o Sudão é um país que viveu uma ditadura militar, civil, né? Apoiada pelos militares, claro, ferrenha durante muito tempo. Existiram perseguições étnicas, principalmente na região de Darfur, que fica a oeste do Sudão. Essas perseguições, elas contaram com Omar al-Bashir massacrando civis ali em Darfur, contando tanto com as tropas oficiais do exército, como também com grupos paramilitares, que eram à época chamados de os Janjaweeds, né? A gente tem hoje esses grupos paramilitares, por exemplo, a RSF, que são descendentes, são dissidências, vamos colocar assim, dos Janjaweeds ali no início dos anos 2000. O Omar al-Bashir, ele foi deposto em 2019, dando algum tipo de sopro, de esperança por uma democracia no Sudão. Inicialmente a ideia era que de 2019 até 2021 tivesse um governo militar um pouco mais autoritário com conselheiros civis, para evitar, né, que apoiadores do al-Bashir voltassem tudo tal. A partir de 2021 até 2023, um governo civil com apoio militar, e a partir de 2023 fossem eleições livres, democráticas, sem a participação de militares, sem a participação de nenhum tipo de ditadura ou governo autoritário. Acontece que em 2021, as tropas do exército sudanês, lideradas pelo general al-Burhan, consideraram que, na verdade, o país estava muito instável. Movimentos jihadistas, perseguições étnicas. Então, não era possível deixar na mão de um governo civil que era muito frágil, que era pouco contundente, porque o país entraria numa guerra civil. Aquela velha lógica, né? Vamos implantar uma ditadura para impedir que uma ditadura chegue ao poder. E para conseguir consolidar esse golpe, o general al-Burhan, ele contou com alguns grupos paramilitares, sendo que o principal dele era do Hamdan Dagalo, que na verdade é o líder da RSF, hoje o principal grupo paramilitar do Sudão. Dissidente dos Janjaweeds, aqueles mesmos lá dos anos 2000, que participaram de um verdadeiro genotânã contra populações em Darfur. Fato era que foi prometido para a RSF que teria acesso aos benefícios, às riquezas do Sudão, e eles ficaram negligenciados, eles ficaram em segundo plano no governo do general al-Burhan. Cansados de serem negligenciados, os militares ou os grupos paramilitares partiram para cima dos militares. Então hoje nós temos dois grupos disputando o poder. O exército oficial do Sudão, que tomou o poder por meio de um golpe, país Sudão, hein, que tem muito ouro, apoio ali dos russos, e os grupos paramilitares, liderados, né, pelo Hamdan Dagalo, que alegam que precisam tomar conta do país. A região de Darfur, que nos anos 2000 sofreu muito com essas perseguições étnicas, hoje está sendo cada vez mais controlada pelas tropas da RSF, esse grupo paramilitar. Inclusive a gente teve, né, em El Fasher, que é uma das regiões extremamente populosas, tá? Era a última cidade de Darfur que ainda não estava dominada pela RSF, com um ataque, um massacre da RSF, inclusive provocando 460 mortes em hospitais. Perseguições a etnias que não concordam com a RSF e também questões religiosas, principalmente contra os cristãos que se estabelecem ali na região. E o Hamdan Dagalo, ele foi muito claro, tá? Ele falou: nós queremos uma unidade do Sudão, pela paz ou pela guerra. Nós, de fato, lamentamos profundamente a catástrofe que existe com os habitantes de El Fasher, mas a guerra não foi imposta. Ou seja, o que está acontecendo é que o general al-Burhan está oprimindo a população, não está cedendo o que foi prometido à época, em 2021, em meio ao golpe, e a gente vai tomar o poder pela força. Já foram tentados alguns intermediários, algumas negociações, sem grande sucesso. A gente fala de mais de 150 mil mortes desde o início dessa guerra civil, e sem previsão, pelo menos no futuro recente, de algum tipo de acordo entre os grupos paramilitares e o exército sudanês. Além disso, Gary Milei, aproveitando esse momento, né, de alta popularidade, a gente sabe que o Milei teve uma eleição muito boa, que conseguiu renovar o Congresso argentino. Ainda não foi eleito, né, mas vai ser eleito ali, vai tomar posse em um futuro próximo, e ele vai conseguir não só ter muitos membros do seu partido, tanto na Câmara como também no Senado, mas se conseguir convencer a centro-direita, partido do Maurício Macri, que a sua proposta é interessante, enfim, ele pode aprovar projetos com uma certa facilidade. E o que ele quer fazer é o tal do seu plano motosserra. Ele tem uma vertente muito liberal, que acredita, né, galera, que a redução ali de burocracias, um Estado mais moderno, mais eficiente, é a melhor maneira do crescimento econômico argentino.
E uma das propostas está na reforma trabalhista da Argentina. A Argentina hoje tem cerca de 40% da sua mão de obra, uma população na informalidade, que dá mais ou menos ali 8 milhões de trabalhadores. As leis trabalhistas da Argentina, elas foram estabelecidas há cerca de 70 anos, e lembrando que a questão trabalhista, ela é muito forte, né? Na Argentina, até com o movimento peronista. O peronismo tem esse caráter trabalhista muito forte, e mexer com o sindicato, o movimento trabalhista, não é muito fácil na Argentina. Claro que hoje o Milei, com esse aumento da popularidade, talvez seja o melhor momento para ele conseguir fazer isso. E o que ele fala? Vamos colocar assim, retirar direitos. É que ele fala que não é a retirada de direitos. É porque ele vai retirar algumas coisas que estão estabelecidas na legislação argentina, que podem parecer uma queda dos direitos trabalhistas, mas isso vai promover crescimento econômico. Ao mesmo tempo, ele pretende fazer uma ampla reforma tributária que vai tirar tributos dos empresários e também dos trabalhadores. Então, no final das contas, vai aumentar o nível de trabalho formal, aumentar o número de pessoas que estão contribuindo para a Previdência, né? Contribuindo aí, porque vai aumentar o número de trabalhadores formais. Não vai ser esse número de 40% absurdo, porque não vai valer a pena ficar na informalidade. Se a gente fizer uma espécie de associação com o Brasil, que a gente entende um pouco mais, a gente sabe, galera, que existe um aumento da informalidade muito grande, principalmente em pequenas e médias empresas. Porque a carga tributária ela é tão elevada que isso acaba fazendo com que alguns empresários prefiram fazer uma pejotização ou prefiram fazer com que o trabalhador fique mesmo na informalidade para fugir da carga tributária. Na Argentina, a alegação é que se reduzir os direitos trabalhistas e reduzir os impostos, ficar baratinho contratar funcionário e não vai valer a pena sonegar. Ou seja, aumenta a formalidade no país. Só que a questão, ressalto para vocês, a Argentina tem uma forte tradição trabalhista. Dentre as propostas, a Argentina pretende passar de 8 horas para, no máximo, 12 horas o regime de trabalho, ou seja, um aumento de 50%. É um aumento impactante. Pretende o fracionamento das férias, quem decide é uma negociação entre patrão e empregado. Cara, convenhamos, né? Se você já negociou com o seu patrão, você sabe que ele tem muito mais de poder de convencimento que você, e ela pode ser fracionada de semana em semana. Então, quando o patrão decidir te dar uma semana de férias, tal, claro que é uma livre negociação, mas o patrão geralmente decide muito mais do que o funcionário, né? A ideia de um banco de horas sem a necessidade de pagamento de hora extra ou coisa que valha. A questão de parcelamento de multas trabalhistas. O Javier Milei, ele reclama que a legislação trabalhista é muito forte na Argentina e isso dificulta com que o empresariado consiga se estabelecer e tal. Então, multas e indenizações vão poder ser parceladas em 12 meses, o que, claro, prejudica o cara que vai receber mais benefício empresário para conseguir resistir, gerar emprego e tal, é a justificativa do Milei. E ele fala também parte do pagamento do salário via benefícios, como cesta básica, vale alimentação, dentre outros pontos. Fala também sobre isenções para contratações formais, então empresas que apresentarem um crescimento, número de trabalhadores formais, vão deixar de pagar alguns impostos, e também sobre negociações coletivas acima de convenção por categoria. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu, por exemplo, sou professor, né? Existem algumas convenções estabelecidas pelo sindicato junto ao governo para os professores. Se determinado colégio tiver uma negociação entre patrão e professores, e os professores concordarem com essa negociação, porque senão eles são demitidos, cara, isso pode ser superior à própria legislação trabalhista da convenção por categoria. Claro que isso enfraquece, né, os sindicatos dos professores ali na Argentina, ou os outros sindicatos. E também a jornada de trabalho, como eu falei para vocês, para até 12 horas por dia. É claro que isso está sendo visto pelo movimento trabalhista como uma perda de direitos, mas mais uma vez ressalto para você, a ideia do Milei é que os impostos eles vão ficar tão mais baixos, mas tão mais baixos, que vão ter menos direitos trabalhistas. Mas o número de trabalhadores formais vai aumentar, vai reduzir essa informalidade de 40%, e o trabalhador vai ficar com uma parcela muito maior do seu salário, em detrimento dos impostos, para sustentar todos esses direitos trabalhistas. E aí, pessoal, você é a favor de uma reforma trabalhista desse jeito da Argentina no Brasil? Deixa aí nos comentários, sem brigas, pelo amor de Deus. Tamo junto, cara. Beijos, abraços e tchau, tchau.